Oi vida, está começando mais um vídeo do Nota 10, o seu canal favorito de preparação para o Enem. Eu adoro! Ai, eu também! Gente, como eu sempre digo, acompanhando as nossas aulas, vocês ficam por dentro dos assuntos mais importantes para o exame. Receba a inteligência. Aproveitem e me contem, o que é que vocês estão achando da nossa temporada 2024? Eu acho que estou gostando de você! Estão conseguindo revisar? Eu espero que sim. Eu também. E para começar, o nosso conteúdo de hoje é de uma disciplina que ajuda na formação do pensamento crítico e do repertório cultural. Eu estou falando de literatura. Partiu aula! Olá, minha gente! Estamos de volta nesse encontro maravilhoso aqui no programa Nota 10. Eu sou a professora Milene Lima e estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre o texto literário e o Enem, a competência 5 da prova de linguagens, as questões que envolvem especificamente o texto da literatura, fruto da literatura, o texto literário, e estou aqui então mais uma vez para compartilhar esse conhecimento com você que vai fazer essa prova do Enem 2024. Então, sejam todos muito bem-vindos. No nosso primeiro momento da nossa primeira aula, nós passamos por aqui e algumas dicas que eu mencionei para vocês, principalmente relacionando o que é essa competência de número 5 da prova de linguagens. Para você que não assistiu a primeira aula, inclusive, é só clicar, é só acessar nos cards aqui do programa Nota 10 e escolher a aula que você quer assistir. Na nossa primeira aula, eu expliquei direitinho para vocês o que é essa competência de número 5, a competência que fala do texto literário. A prova de linguagens é uma prova com 45 questões, distribuídas por competências e por habilidades. São 9 competências de linguagens e uma delas, a competência de número 5, vai tratar especificamente do texto literário. Então, acompanhe aqui, eu vou voltar, inclusive, no pontinho de onde nós paramos. Explicamos a competência 5, falamos o que é que o texto literário tem como características mais importantes, que é um texto altamente subjetivo, seja ele em prosa ou em poesia, que o texto literário ele tem nuances, tem características próprias relacionadas aos recursos da linguagem, desde o estilo, a forma, o conteúdo, aos recursos expressivos como as figuras de linguagem. Tudo isso é importante vocês estudarem e revisarem para responderem bem às questões que envolvem essa competência 5, que é a competência do texto literário. Mas também sem se esquecer de falar das escolas literárias ou movimentos artísticos literários. Inclusive, a nossa próxima aula é um resumão, uma revisão interessantíssima sobre esses movimentos. Desde os movimentos literários portugueses que influenciaram a nossa literatura, até mesmo a literatura feita na parte... E agora? Você pode repetir? Tá. Quer falar do início? Não. Ou só dessa parte? Dá para você fazer essa colagem. Desde os movimentos literários em língua portuguesa feitos em Portugal, até mesmo os movimentos literários feitos aqui no Brasil, que são os mais importantes. Afinal, o Enem cobra de vocês o conteúdo mais específico da literatura brasileira. Então, a gente vai ter esse momento na próxima aula de revisar esses movimentos. Então, na tela aparece aí para vocês as habilidades da competência 5, que eu quero retomar, foi o ponto de onde nós paramos na última aula, né? Chegamos até a resolver uma questão, e aí eu quero reforçar para vocês a necessidade de entender, pessoal, essas habilidades. Por que é tão necessário entender essas habilidades? A prova é uma prova estratégica, é uma prova muito técnica, em que eu tenho que ter o domínio do conteúdo com certeza, mas eu preciso associar o domínio desse conteúdo, o domínio do texto literário, de conhecer diversos gêneros, de conhecer, por exemplo, essas escolas literárias, de conhecer os autores e suas obras, mas também ver como é que o Enem pega todo esse conhecimento e aplica cobrando competência 5 e as habilidades dessa competência de número 5. Então, eu não posso fechar os olhos de jeito nenhum para isso. Eu estou batendo nessa tecla constantemente aqui para vocês. Estudem as competências e habilidades também. Estudem os conteúdos, revisem os conteúdos que mais caem, mas também estudem as competências e habilidades. Então, só para vocês que não viram ou para quem já viu e quer reforçar, certo? A habilidade 15, a habilidade 16 e a habilidade 17 já aparece aí na tela para vocês, que são as habilidades da competência de número 5, competência do texto literário. A habilidade 15 que fala sobre
estabelecer relações entre o texto literário e o momento de sua produção, situando aspectos do contexto histórico, social e político. Gente, essa habilidade 15, ela está nos dizendo o seguinte: eu preciso observar o texto literário e eu preciso compreender em que momento sócio-histórico ele foi produzido, qual era a escola literária, o movimento literário, o artístico literário, por que se escrevia daquela forma, quais eram os aspectos, quais eram as temáticas que mais circulavam, qual era o estilo de escrita, por exemplo, correntes em torno daquele movimento literário. E aí, quanto mais eu souber sobre isso, melhor para mim, tá certo? A habilidade 16 pede para que a gente relacione informações sobre concepções artísticas e procedimentos de construção do texto literário. Como assim procedimentos de construção do texto literário? Um texto literário ele pode ser feito de diversas formas, em diversos formatos, modelos, ou seja, em diversos gêneros textuais. E aí eu preciso ter uma perspicácia para compreender que cada gênero literário ele possui recursos próprios ou que podem muitas vezes ser mesclados, misturados, e perceber quais foram os procedimentos utilizados na construção daquele texto. O autor usou um procedimento aqui de ironia, uma figura de linguagem, por exemplo, reconhecer quais foram esses recursos utilizados naquela concepção artística, naquela produção, por exemplo. Então, volto a dizer, na primeira aula a gente já falou sobre isso, eu vou falar novamente agora para vocês. Revisem as figuras de linguagem, tá certo? A habilidade 17 pede para que a gente reconheça a presença de valores sociais e humanos atualizáveis e permanentes no patrimônio literário nacional. Então, praticamente, essa habilidade 17 vai fazer o quê? Vai oferecer para você textos, que podem ser textos da literatura mais atual, mais moderna, contemporânea, mas pode ser também um texto lá do século 17, 18, 19, e observar que valores sociais, que valores humanos estão ali permeando aquele texto. Esses valores, eles mudaram conforme o tempo? Ou esses valores permanecem os mesmos, aliás? Então, muitas vezes o texto pede essa reflexão. Então, nessa habilidade 17, vocês têm de estar atentos, né, à questão de pontos de vistas que são elaborados por meio do texto literário. Um texto ele não é inocente, no sentido de que um texto ele passa uma ideia, um ponto de vista que é defendido sobre algum aspecto social daquela época, sobre uma construção social, e aí vocês perceberem se há a presença desses valores humanos e ou sociais que sejam atualizáveis e ou permanentes no patrimônio literário nacional. Então vamos lá, a conversa está excelente. Na nossa primeira aula a gente resolveu essa questão da obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. E agora eu vou com vocês resolver aqui uma questão que fala da habilidade 16, tá certo? Pessoal intransferível. Acompanha aí comigo a leitura na tela, se deleitem junto comigo. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é estar sempre a perigo e sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores, é destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos, sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Poetar é simples, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena e etc. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a barra pesa. Difícil, para quem não é poeta, é não trair a sua poesia que, pensando bem, não é nada. Se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. E sair por aí, ainda mais por cima sorridente, mestre de cerimônias, herdeiro da poesia, dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. E fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar. Citação, leve um homem e um boi ao matadouro. O que berrar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. Torquato Neto, e aí o texto retirado de Melhores Poemas de Torquato Neto, a edição, eu sempre digo para vocês que ao terminarem de ler um texto, numa questão de linguagens do Enem, vocês procurem observar
né? Nesse rodapézinho, essas letrinhas miudinhas que vem logo após o texto, qual é o suporte, onde ele foi publicado, de quem é esse texto. O ano, pessoal, aqui, por exemplo, está 2018, mas às vezes é um texto que foi escrito no século XIX e foi publicado numa outra edição, tá certo? Nos anos 2000 e alguma coisa. Então, tenham cuidado com isso. Por exemplo, se você vê um texto que é de José de Alencar, e obviamente foi alguém que viveu no século XIX, lá na época do romantismo, e aí lá embaixo no rodapé tem edição 2020, não vá pensar que é porque José de Alencar escreveu em 2020, não. Eu já havia falecido há mais de 100 anos. Obviamente, vocês devem colocar em questão que José de Alencar é do romantismo. Então, esse texto é um texto do século XIX. Mas eu digo para vocês olharem esse rodapé para saber o nome de quem escreveu, para relembrar talvez o autor, a autora que escreveu, e o nome do texto é importante, tá certo? Então, vamos lá. Fizemos aqui a leitura desse pessoal intransferível, do Torquato Neto, e aí nós temos o seguinte: expoente da poesia produzida no Brasil na década de 1970 e autor de composições representativas da Tropicália, Torquato Neto mobiliza nesse texto. Olha quanto de informação, pessoal, nós temos aí nesse enunciado. Está dizendo que é uma poesia que foi expoente, né, exponencial, importante, produzida no Brasil na década de 70. Então, o Torquato Neto é fruto dessa poesia e representativa aí de composições como as que foram utilizadas no grupo Tropicália, tá certo? No tropicalismo brasileiro. Para quem está descontextualizado ou não se lembra de imediato, o tropicalismo, ou assim chamado Tropicália, que era o nome do disco, né, inaugural desse movimento, é um movimento que une ali música e poesia, obviamente. Então, ele é considerado um movimento literário, uma vez que o que é escrito nas canções também tem seu valor poético, também tem seu valor literário, é recheado de literatura, de recursos expressivos que são provenientes do texto literário. Então, assim, o tropicalismo é um movimento que é musical, mas também é, lógico, literário. E esse movimento acontece ali na década de 70 no Brasil. Então, se a gente observar a nossa linha do tempo literária, vou até voltar aqui rapidinho para vocês acompanharem comigo. O tropicalismo está ali logo após o modernismo. Ele é um movimento, né, considerado literatura já contemporânea, porque tudo que é escrito dos anos 70 e 80 para cá, até os dias atuais, ainda pode ser entendido como literatura contemporânea. Aquela literatura que acontece logo engajada ali ao final do modernismo. O modernismo ele se inicia no início do século XX, tendo 3 fases, e a terceira fase do modernismo vai de 45 até 60, por exemplo. Então, tudo que é produzido depois dos anos 60, e a gente tem muitos movimentos aí estéticos relacionados à música e à nossa poesia, por exemplo, entre eles o tropicalismo, que foi um movimento de fortíssima expressão, um movimento considerado até de contracultura, um movimento que também trouxe ali quebra de padrões, certo, pessoal? E misturou, inclusive, diversos ritmos, trazendo à tona, por exemplo, essa questão, essa linha muito fixa entre o que é arte erudita e o que é arte popular. O tropicalismo vai nos dizer, não, se eu quiser misturar um piano e um triângulo, posso misturar os 2 sons, de repente, misturar, vamos ver o que é que sai desse produto, tá certo? E enquanto, aqui a gente está falando de instrumentação, né, de instrumento, de música, mas enquanto qualidade literária, os textos do tropicalismo, os textos escritos nessa poesia produzida na década de 70, deixam um legado que a gente consome até hoje, em forma de música, em forma de livro, em forma de filmes até, reproduzidos, baseados, inspirados nessa cultura alimentada ali pelo tropicalismo, né? E aí nós temos expoente da poesia produzida no Brasil na década de 70 e autor de composições representativas da Tropicália ou do tropicalismo, Torquato Neto mobiliza nesse texto. Aí a letra A diz o seguinte: gírias e expressões coloquiais para criticar a linguagem adornada da tradição literária então vigente. 1970, pessoal. Qual era a tradição literária então vigente em 1970? A gente já tinha passado primeira, segunda e terceira fase do modernismo. O modernismo já tinha feito esse trabalho de quebra de padrões de tradição literária, por exemplo, como a tradição literária do parnasianismo, lá do finalzinho do século XIX. Outra coisa,
Falar que usou, mobilizou no texto gírias e expressões coloquiais para criticar essa linguagem adornada, a gente até pode encontrar, sim, voltando aqui ao texto, expressões coloquiais, porque isso é muito típico da linguagem já pós-modernista, pós-moderna, ou seja, eu já tenho uma linguagem despojada, esse padrão já foi quebrado, já foi se entendido, inclusive, que a poesia não precisa se limitar somente à formalidade, tá certo? Então, a gente vai descartar a letra A como opção de resposta correta, tá bom? E aí nós vamos para a letra B. Torquato Neto mobiliza nesse texto intenções satíricas e humorísticas para delinear uma concepção de poesia voltada para a felicidade dos leitores. Se eu admito essa letra B, tá certo? Eu estou dizendo então que ele mobilizou, vamos dizer assim, no texto, usou sátira, usou humor, né? Fez essa espécie de crítica bem-humorada para delinear uma concepção de poesia que é voltada para a felicidade dos leitores. Somente para a felicidade dos leitores, então quer dizer que a poesia dele vai girar em torno disso? É isso que o texto utiliza, aproveita? O Torquato Neto mobilizou nesse texto, esse aspecto, letra C. Ele usou frases de efeito, mobilizou nesse texto, frases de efeito e interpelações ao leitor para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto do público. Por acaso, será, pessoal, prestando atenção aqui, quando ele diz, escute meu chapa, um poeta não se faz com versos, é o risco, ele está sempre em perigo, sem medo. O que é que vocês acham? Que ele utiliza, então, ele mobiliza no texto essas frases de efeito, interpelando o leitor para ironizar as tentativas de adequação ao poema, ao gosto do público, mas ele não está se adequando ao gosto do público. Ele está dizendo, ó, poema não é assim do jeito que você está pensando. Não precisa ser só em versos. Não precisa seguir só essa linha reta. Então, ele não está se adequando só ao gosto que o público espera. Tá certo? E a gente vai descartar também a letra C. A letra D diz que ele mobiliza nesse texto recursos da escrita em prosa e noções do senso comum para enfatizar as dificuldades inerentes ao trabalho do poeta. Será que ele está aqui, tipo, reclamando de que é difícil ser poeta? Fazendo uma espécie de metapoema ou de texto metalinguístico, para dizer que é difícil ser poeta, é difícil ter recurso para isso, é difícil escrever. Ou a letra E diz o seguinte, ele usa ou mobiliza nesse texto referências intertextuais e anedóticas, ou seja, piadísticas, engraçadas até, para defender a importância de uma atitude destemida ante os riscos da criação poética. E essa é a nossa resposta correta. Tanto ele usa relações intertextuais, se vocês observarem ao longo do texto, faz referência às vezes a uma frase já dita por outras pessoas, inclusive usa as aspas em algum momento, além de utilizar ditados populares que ele transformou, né, parodiou aí em alguns momentos, e dizendo, como ele diz no final, e fique sabendo, quem não se arrisca não pode berrar, enquanto o ditado popular é quem não se arrisca não petisca, por exemplo. Citação, leve um homem, um boi ao matador. Ou seja, o que é que ele está dizendo que quem não se arrisca não pode berrar? Para ser poeta, é preciso se arriscar. É preciso, então, não ter medo. É preciso ter coragem. É preciso ser destemido. E isso separa a pessoa que tem a alma, a essência poética, o ser poeta, como ele diz, poetar é simples. Como dois são quatro, eu sei que a vida vale a pena. Aí ele já pega um verso conhecido, misturando essas relações intertextuais, para no final das contas dizer, para ser poeta, tem que ser destemido, tem que ter coragem, tem que se arriscar. Por isso, o gabarito correto é a letra E. Vamos para mais uma? Vamos lá. Questão agora de habilidade 17. Nós temos aqui trecho da Normalista de Adolfo Caminha, nordestino, cearense, que escreveu essa obra maravilhosa, que está inserida ali entre o realismo e o naturalismo brasileiro. Tá certo, pessoal? E diz o seguinte, quanto às mulheres de vida alegre, detestava-as. Tinha gasto muito dinheiro, precisava casar, mas casar com uma menina ingênua e pobre, porque é nas classes pobres que se encontra mais vergonha e menos bandalheira. Ora, Maria do Carmo parecia-lhe uma criatura simples, sem essa tendência fatal das mulheres modernas para o adultério. Uma menina que até chorava na aula simplesmente
por não ter respondido a uma pergunta do professor. Aí o termo, como vocês podem ver, que é o feminino de rapaz, que aqui no Brasil geralmente tem uma linguagem pejorativa em torno disso, né? Uma rapariga, vamos até falar em sotaque português para as pessoas entenderem em casa que o tom seria esse. Assim, era um caso esporádico, uma verdadeira exceção no meio de uma sociedade ruída, por quanto vício há no mundo. Ia concluir o curso e, quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. Ou seja, uma moça, assim era o caso esporádico, ia concluir o curso e, quando voltasse ao Ceará, pensaria seriamente no caso. A Maria do Carmo estava mesmo a calhar, pobrezinha, mas inocente. Vocês estão percebendo a linguagem? Olha o discurso desse texto aí, né? Um texto inserido lá no naturalismo brasileiro. Adolfo Caminha, anormalista. E aí, vamos lá. Enunciado da questão, habilidade 17, da competência 5. Alinhado às concepções do naturalismo, ou seja, é uma obra que está alinhada às características do naturalismo, que pode ser considerada uma obra naturalista. O fragmento deste romance de Adolfo Caminha, do ano de 1893, ali no finalzinho do século XIX, efervescência total de realismo/naturalismo, identifica e destaca nos personagens, ou seja, a partir dessa questão, identifica e destaca nos personagens. Gente, muita atenção para o enunciado. O enunciado já está dizendo que esse texto está alinhado às concepções do naturalismo. E agora ele quer que vocês encontrem aí, identifique e destaca nos personagens o quê? Vamos lá. A compleição moral condicionada ao poder aquisitivo, o temperamento inconstante e incompatível com a vida conjugal, a formação intelectual escassa relacionada a desvios de conduta, ou o laço de dependência ao projeto de reeducação de inspiração positivista, ou a sujeição a modelos representados por estratificações, camadas, grupos sociais e de gênero. Se vocês observarem, então, bastante cuidado com isso. Em 4 alternativas, a gente vai também encontrar características que são inerentes ao naturalismo. Por exemplo, se a gente pegar aqui essa questão da letra C, formação intelectual escassa relacionada a desvios de conduta. Muitas vezes o naturalismo vai observar o comportamento humano à luz das ciências, né? Das ciências naturais, os impulsos, por exemplo. Mas será que nesse texto, por exemplo, eu posso dizer que essa formação intelectual escassa, diminuta, ela está relacionada com desvios de conduta? O que é que o texto mais fala aqui? Está falando dos aspectos da moça, por exemplo, da Maria do Carmo, da relação dela socioeconomicamente, ou seja, dessa relação dela ser uma moça pobre e, ao mesmo tempo, está relacionando a questão do que era esperado para o contexto feminino, de como era classificada a mulher, por exemplo. Quantas mulheres de vida alegre detestáveis, tinha gasto muito dinheiro, precisava casar, e precisava casar com uma menina ingênua e pobre. Ou seja, perceba que todo esse discurso do texto relativiza, relaciona o que, pessoal? Sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero. Ou seja, todo o delinear, o contorno ali em torno de Maria do Carmo, está relacionando ao fato dela ser uma moça ingênua, ou seja, um comportamento esperado naquela época, para a questão do século XIX, que era o comportamento esperado para uma mulher com quem um homem deveria se casar. Não poderia ser uma moderna, uma ousada, alegre, como o próprio texto diz, mulheres alegres, detestáveis. Não, precisava ser uma mocinha ingênua. Então percebam que esse discurso ele relaciona um comportamento que era esperado e um comportamento patriarcal, machista, determinando questões aí de gênero, de acordo com os valores perpetuados naquela época. E, ao mesmo tempo, também valores relacionados a questões sociais, porque relativiza, inclusive, que ela era uma moça pobre, e, além de pobre, era ingênua. Então, pronto, perfeita para casar, para que, assim, esse indivíduo pudesse facilmente manipulá-la. Então, por isso, o gabarito aí está correta, a letra E, alinhado às concepções do naturalismo, esse fragmento, do romance de Adolfo Caminha, do ano de 1893, identifica e destaca nos personagens a sujeição a modelos representados por estratificações sociais e de gênero. Ou seja,
esses modelos, eles são sujeitos a essas condições, a condição de gênero e a condição social. Infelizmente, né, gente? Infelizmente. E é uma crítica, inclusive, que o naturalismo tece em muitas outras obras. Se vocês observarem, tem 4 alternativas aí que trazem características também naturalistas, mas não especificamente a esse fragmento lido e observado na questão. Espero que tenham gostado. No próximo encontro nós vamos fazer uma revisão sobre os movimentos literários das escolas literárias brasileiras e encontro vocês até a próxima e uma obrigada pela companhia. Oi, minha gente, estamos de volta. Eu falei nosso próximo encontro, inclusive nosso próximo encontro já é agora mesmo. Pois é, chegou então o tão esperado momento de nós revisarmos os movimentos literários brasileiros. E antes de falarmos dos movimentos literários brasileiros, eu preciso sim que vocês me acompanhem aí na tela e relembrem comigo os movimentos literários lá do iniciozinho, né, das origens da nossa literatura feita em língua portuguesa em Portugal. Ou seja, o trovadorismo, o humanismo e o classicismo. O trovadorismo. Ai, que droga, eu vou começar tudo de novo. Você pode usar o trovadorismo. E não fica enganchado, não? Lá, Evita. Menina, é muito chique. O trovadorismo, que é um movimento literário, então, que acontece ali entre os séculos XII a XIV. Tem uma vasta produção voltada para as cantigas, né, que a gente chama a produção lírica, mas também a produção satírica, as cantigas trovadorescas, divididas então nesses 2 grupos, cantigas líricas e cantigas satíricas. As líricas, as famosas cantigas líricas, que são as cantigas de amor e de amigo. As cantigas de amor com origem provençal, geralmente um eu lírico ali muito apaixonado, muito devoto, soando todo aquele amor cortês, aquele amor devoto, inconcebível, porque ele não vai poder realizar, mas que se mantém fiel, honroso, promessas e mais promessas de manter essa fidelidade em forma de poesia, tá certo? É uma relação que a gente chama de relação de vassalagem amorosa, lá nas cantigas de amor do trovadorismo português. Enquanto as cantigas de amigo, que já apresentam um eu lírico diferente, aparece geralmente o eu lírico, que é um eu lírico com uma voz feminina, embora naquela época, obviamente, não fosse dado às mulheres o direito de escrever, de ser artista, por exemplo, mas aí quem compunha criava então essa identidade feminina, na qual a personalidade, a persona ali da cantiga de amigo, vai geralmente falar sobre o sofrimento ou a saudade da separação do ser amado, né? E as cantigas de amigo têm uma origem mais popular. Enquanto essas cantigas de amor e de amigo são cantigas líricas, nós temos as cantigas satíricas, que são as cantigas que eram feitas para falar mal das pessoas, ou seja, para criticar, para ironizar. Eram feitas em que formato? Cantiga de escárnio e cantiga de maldizer. Se você queria fazer uma crítica sutil, você preparava toda uma poesia, né, sem mencionar o nome da pessoa, usando figuras de linguagens, adornos que a linguagem oferece, para fazer essas críticas sutis, irônicas, debochadas, mas sem mencionar ou escrachar diretamente o nome da pessoa. E aí eram as chamadas cantigas de escárnio. E se você queria realmente falar mal do indivíduo, colocar o nome, palavras de baixo calão, para a linguagem, é claro, pessoal, da Idade Média ainda, né? Lembrem, século ainda 12 a 14, ou seja, a saída ali da Baixa Idade Média. E aí, qualquer coisa podia ser considerada um palavrão, inclusive chamar uma mulher de louca, de feia, de velha. Era uma linguagem indelicada. Na verdade, gente, devia ser até hoje, né? Vale se ressaltar, tá? Atenção, pessoal, vamos cuidar aí no que vocês vão dizendo. Então, mas, de fato, essas cantigas, elas deram subsídio para muitas outras formas de literatura que nós temos até os dias atuais. Inclusive, a literatura de cordel, ela tem um viés que lembra um pouco ainda a cantiga, não com os mesmos objetivos, com o mesmo formato, mas com a cadência, com o ritmo, embora são composições separadas de um tempo, mas tem uma herança ali. Além das cantigas trovadorescas, durante o trovadorismo também se faziam outras formas de prosa, de texto em prosa, como cronicões, como as geografias, por exemplo, que vão ser também as novelas de cavalaria famosíssimas. E também nós temos ali no humanismo o continuar dessa produção em prosa, em forma de cronicão, em forma de hagiografia, de também novelas de cavalaria, que dão origem aos ciclos. O ciclo bretão, o arturiano,
cujas histórias circulam ali, as histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, a corrida pela demanda do Santo Grau, por exemplo. O ciclo clássico, perdão, que engloba as histórias que contam histórias da Antiguidade Clássica, ou seja, greco-romana, e o ciclo carolíngio, que conta as histórias acerca do imperador Carlos Magno e a conquista dos 12 pares. Isso é só a origem da nossa literatura, certo? E no humanismo, após o trovadorismo, vai haver um movimento de separação de música e poesia. Por quê? Porque durante o trovadorismo era tudo junto. Cantiga era música, poesia, tudo junto. No humanismo, há então a separação. Por quê? Porque existe uma valorização das artes, da filosofia e, portanto, se há uma valorização do ser humano e das artes, então vamos nomenclaturar, isso aqui é música, isso aqui é poesia. E aí aquilo que era chamado de cantiga trovadoresca no trovadorismo, por exemplo, no humanismo vai ser chamado de poesia palaciana. Um outro formato, um compilado em forma de cancioneiros, que eram livrinhos que reuniam essas poesias, e aí vai ser chamado de poesia palaciana. Já no classicismo, e agora a gente já está falando nessa passagem de século, já no início do século XVI, por exemplo, a gente tem em Portugal um grande expoente que é o Luís Vaz de Camões, cuja obra clássica, Os Lusíadas, né, conta a história, os feitos heróicos do povo português, na verdade. Ele usa a figura do Vasco da Gama como um protagonista, mas na verdade o protagonismo é do próprio povo português, das suas conquistas, principalmente relacionando as grandes navegações. E por que isso é importante para a gente entender essa construção, que o nome classicismo resgata, inclusive, aparatos, características da literatura clássica, o equilíbrio, a harmonia, para entendermos também mais lá na frente, quando a gente vai falar agora dos movimentos da literatura feita já no Brasil, por brasileiros e com um intuito já artístico, quando a gente for observar esses movimentos, a gente vai perceber que essa característica aqui veio lá do classicismo, né? Ou essa outra aqui tem ainda resquício do trovadorismo, coisa do tipo. Então, por isso é importante. Então, vamos então para os movimentos literários relacionados ao Brasil, que é o que de fato mais nos interessa. Tá certo? Essa primeira parte só para introduzir e relembrarmos esses primeiros movimentos das origens da literatura feita em língua portuguesa. E agora sim chegamos ao Brasil, primeiro momento da nossa literatura, que é esse momento chamado de Era Colonial da literatura brasileira. Por que Era Colonial? São 3 movimentos artísticos literários que estão situados justamente no momento em que o Brasil ainda é colônia, né? Explorada por portugueses. E aí a gente tem quinhentismo, barroco e arcadismo, lembrando que o arcadismo também pode ser chamado de neoclassicismo, tá, pessoal? O quinhentismo, como vocês já sabem, eu boto o asteriscozinho aí no cantinho para nos lembrar o seguinte: quinhentismo não é uma estética, um movimento literário, uma escola literária, ele não nasceu literatura, mas ele tem qualidade literária. Os seus textos têm qualidade literária. Então é considerado o primeiro movimento literário no Brasil. O quinhentismo, então, ele engloba ali uma reunião de textos que foram produzidos nesse primeiro momento de exploração, de colonização do Brasil, ou seja, lá no século XVI, tá certo? E aí existem 2 vertentes do quinhentismo. A primeira parte, esse primeiro momento da literatura quinhentista, feita após 1500, cujo documento, né, considerado o primeiro texto literário do Brasil, é a Carta de Pero Vaz de Caminha. Então, essa primeira produção literária ela é chamada de literatura de viajantes, ou crônicas de viajante, ou literatura de viagem, ou seja, é uma literatura voltada para o registro da terra recém-descoberta, o registro dos habitantes, que no caso eram os indígenas, que estavam aqui muito bem, obrigada, até os portugueses chegarem, né? Como vocês sabem. E aí a descrição da terra, da fauna, da flora, dos habitantes, é tudo muito documental e muito descritivo. Então é uma literatura, vamos dizer assim, é uma produção textual feita com o intuito maior de informar a Portugal o que é que acontecia nessa terra recém-descoberta, registrar historicamente, documentar, descrever essa terra e também fazer propaganda do Brasil em Portugal. Era uma forma de dizer, ó, aqui tem muita coisa boa, muita água abundante. A terra é boa para se plantar, né? Em se plantando tudo dá, é um trecho inclusive da carta. Então a forma de descrever e chamar a atenção para que mais tarde outros quisessem vir também colonizar, explorar
nosso território. E assim, essa primeira parte, essa primeira manifestação, vamos dizer assim, né, em forma de produção textual, ela é voltada muito mais para descrever, para relatar, e aí carregada muitas vezes de figuras de linguagem que vão adornar, exagerar aspectos que aqui eram encontrados. Então é chamada de literatura informativa ou literatura de viajantes. Enquanto, quando chega, então, lá para 1550 e pouco, 1555 mais ou menos, quando há a chegada dos jesuítas ao Brasil, então a literatura agora ela vai ter uma outra finalidade. Não que a literatura de viajantes deixou de ser feita, tá, pessoal? Ela é feita ainda por muito tempo, séculos ainda. Todo mundo que vinha para cá queria falar sobre o Brasil, registrar, dizer como é, como não é, o que é que tem, o que é que não tem. A literatura de viajantes, ela perpassa muito tempo. Mas aí agora um outro olhar, porque os jesuítas eles têm uma missão de catequizar os povos indígenas. Então, a literatura produzida por esses jesuítas vai ser uma literatura com o intuito maior de fazer a catequese, de impor, né, nesse processo que a gente sabe que foi um processo de aculturação, impor a religiosidade da coroa portuguesa. E é claro, conseguir outros benefícios, inclusive conseguir a mão de obra do próprio indígena. Então nós temos aí, primeiro momento, o quinhentismo, literatura informativa, literatura de viajantes, crônicas de viajantes. Um segundo momento, a literatura jesuítica ou catequética. Corta para o barroco. E aí agora que a gente vai ter no barroco, a partir de 1601, que é o marco inicial do barroco brasileiro, é que a gente vai ter uma literatura feita por brasileiro, em solo brasileiro, para esse contexto já de nacionalidade. Aliás, de Brasil, nacionalidade, nação independente, a gente ainda não é. Mas já temos aqui um texto que vai ser escrito não por estrangeiros, não é o olhar mais do estrangeiro sobre o Brasil, mas sim de um brasileiro, que é, por exemplo, Gregório de Matos. A gente tem dois grandes nomes aí no barroco brasileiro. O Gregório de Matos Guerra, que ficou conhecido como Boca de Inferno, escrevendo as suas poesias satíricas, carregadas de muita crítica, né? Não perdoava sequer os governantes ou clérigo ou qualquer coisa do tipo. E nós temos um outro nome na prosa muito forte, que é o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira, que ficou consagrado, conhecido pelos seus famosos sermões, muito eloquentes, muito bem escritos, cheios de figuras de linguagem, de parábolas, por exemplo. E aí nós temos o barroco nesses dois nomes aí, na expressão maior desses dois nomes no Brasil. O Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. Mas barroco não é só isso. Lembrando que barroco é um movimento estético literário de contradições. Ele é fruto de um momento extremamente tenso, socialmente falando, em que o indivíduo se coloca sempre em dualidades. E é por isso que nos textos do barroco aparecem bastante antíteses e paradoxos, mas também traz uma linguagem muitas vezes exagerada, rebuscada ao máximo. E essa linguagem ela vai refletir também em outras figuras de linguagem, como algumas metáforas, é claro, mas também hipérbatos, construções mais complexas, truncadas, difíceis de serem lidas propositalmente, muitas vezes. Então, o barroco ela tem essa contradição, essa visão dualista entre a vida e a morte, a fé e a razão, o pecado e o perdão, porque eram temáticas, eram assuntos que permeavam as pessoas que viviam naquele tempo. Lembrando que esse tempo a que me refiro já havia passado reforma protestante e contra-reforma. Então, o indivíduo está ali no meio. E agora? A fé ou a razão? O teocentrismo ou o antropocentrismo? Para que lado eu devo seguir? É o pecado ou o perdão? Como agir? E toda essa angústia, essa dualidade vai ser também refletida nos textos do barroco. Já o arcadismo, já chega ali para o século XVIII, 1768 por ali, também chamado de neoclassicismo, vai ser um movimento que vai tentar, ao máximo, trazer os ideais filosóficos inspirados ali do iluminismo, por exemplo, trazendo à tona, por isso que o nome também é neoclassicismo, ou seja, um novo classicismo. O arcadismo ele vai tentar novamente trazer ideais relacionados à cultura clássica, ao equilíbrio, à harmonia e até as expressões que tematizam o arcadismo são expressões latinas, ou seja, expressões da cultura clássica. Fugere urbem, que é fugir da cidade, locus amoeno, que é procurar um lugar ameno, tranquilo, aurea mediocritas, buscar uma vida medíocre, materialmente falando, mas rica espiritualmente,
Inutilia truncate, ou seja, cortar aquilo que é inútil, que é luxo, que é desnecessário. E carpe diem, aproveitar o dia, viver o dia hoje, colher o hoje. Ou seja, esses ideais filosóficos, eles praticamente resumem a questão que o arcadismo trazia como as cidades haviam crescido bastante, o mundo estava em caos, vamos dizer assim, as grandes metrópoles, violência, assassinatos, poluição. Então, e de repente, se a gente for buscar um lugarzinho junto da natureza, criando ovelhas, cuidando ali, pastorando, de repente, será que a gente não vai devolver o homem para a sua essência? E de onde eles tiram essa filosofia toda? Da seguinte máxima filosófica: o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. E aí o Arcade vai chegar e vai dizer: e se a gente devolver o homem para esse estado mais natural, mais paz e amor, mais tranquilo? Então, na tese é muito bonita a ideia, a filosofia, na prática nem sempre se aplicou. Aqui no Brasil, em especial, a gente tem o Grupo Mineiro, Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, que são os principais nomes do nosso arcadismo, que trouxeram bastante, o Cláudio Manuel principalmente, essa visão da diferença entre o olhar da colônia e o olhar da metrópole, o olhar de quem viveu aqui no Brasil e o olhar de quem viveu em Portugal, por exemplo. E o Tomás Antônio Gonzaga, ora, tecendo as suas críticas ao governo vigente da época, que era o governo de Luiz da Cunha Menezes em Minas Gerais. Minas Gerais era o ponto mais importante do Brasil, por conta da corrida pelo ouro, mas aí ele entra em decadência. E quando entra em decadência, o que é que acontece? A coroa portuguesa diz: eu quero o mesmo tanto de dinheiro, se virem, e os impostos sobem. E aí há todo um contexto, um ponto de encontro entre a literatura árcade, neoclássica, e as organizações ali em torno do que seria a Conjuração ou Inconfidência Mineira, tá certo? E a gente tem também a característica do Tomás Antônio Gonzaga ainda um viés pré-romântico, por conta da sua principal obra, que é a obra Marília de Disseu. Isso não faz dele um autor romântico, mas um autor que já tinha características pré-românticas, tá certo? A obra Marília de Disseu é uma obra neoclássica, árcade, tá certo? E aqui chegamos, pessoal, movimentos literários do Brasil da era nacional. Enfim, nós temos uma literatura de era nacional, de nacionalidade brasileira, de não mais colônia, não mais dependente de Portugal nesse sentido. E então o romantismo ele passa a ser o primeiro mais importante, o primeiro grande movimento literário do Brasil em relação a ser o primeiro movimento de uma nação brasileira. Por isso que o romantismo sempre cai, né, gente? Não é nem romantismo e modernismo, os dois movimentos mais importantes da literatura brasileira, sem nenhuma dúvida, por serem dois grandes divisores de água. No romantismo, então, a gente tem 3 gerações da poesia, primeira, segunda e terceira geração. A primeira geração nacionalista, indianista, nativista, muito orgulho, muita pátria, muito amor à natureza, ao indígena, por exemplo. A segunda geração da poesia romântica, ela já se volta para quê? Para aquele olhar mais pessimista, buscando a morte como evasão, a chamada geração mal do século, byroniana, e a terceira geração com um olhar mais social, a geração, por exemplo, de Castro Alves, mas não nos esqueçamos de que ainda no romantismo brasileiro, antes de Castro Alves, uma mulher maravilhosa, chamada Maria Firmina dos Reis, publicou o romance Úrsula, que na época nem pôde ser publicado com o nome dela, e aí ela escreveu só com o pseudônimo Uma Maranhense. Então, Úrsula é o primeiro romance abolicionista da literatura brasileira, muito embora os livros falem pouco sobre isso, mas já tem inclusive caído no Enem trechos do romance Úrsula de Maria Firmina dos Reis. Isso é um avanço, né, gente? Um avanço. Então, nós temos essas 3 gerações da poesia romântica do Brasil, mas nós temos também a prosa indianista, a prosa regionalista, que nasceu tímida, mas nasceu lá no romantismo também, certo? A prosa histórica, os romances que perpassam ali momentos históricos e que também são importantes, né? A prosa indianista, a prosa regionalista, o mais famoso de todos, o romance urbano, os famosos romances românticos da literatura brasileira. E em seguida a gente tem realismo, naturalismo e parnasianismo. Eu vou falar das 3 juntas, porque as 3 compõem o grupo que a gente chama escolas realistas. Elas nascem em oposição a toda romantização e idealização romântica. Escolas realistas, o realismo e o naturalismo na prosa
e o parnasianismo como um movimento de poesia. Uma coisa para destacar, embora seja chamado de escola realista, o parnasianismo não foi um movimento que se engajou socialmente. O movimento parnasiano estava preocupado ali em fazer poesia bonita, metrificada, rebuscada, ornamentada, quase feita com a régua, seguindo toda uma tradição clássica. Mas por que ela é chamada de escola realista, professora? Já que não tem essa denúncia social, não tem esse viés. Porque contraria preceitos da poesia romântica, porque a poesia parnasiana vai tentar ser objetiva e descritiva, enquanto a poesia romântica vai ser carregada de subjetividade. Então, nesse sentido, ela também é uma escola realista, mas não se compromete socialmente, tá certo? Lembrando que realismo e naturalismo, aliás, são movimentos contemporâneos que se complementam, são diferentes em algumas coisas, mas têm particularidades em comum. O realismo tem mais um olhar psicológico, não nos esqueçamos do Machado de Assis, né, que é o grande nome dessa época. Eu falaria sobre cada um deles, gente, mas já estou vendo que o tempo não vai dar. Cada um dos autores, tá? Dos movimentos a gente fala. E o naturalismo já vem com esse viés das ciências naturais, de observar o homem pelos seus instintos, por questões relacionadas à etnia, por questões relacionadas a gênero, por questões relacionadas a patologias, os impulsos sexuais, por exemplo, e uma série de críticas que o naturalismo vai fazer de forma escancarada por meio de suas obras. Finalzinho do século XIX, a gente ainda tem um movimentozinho ali, que é o simbolismo. A poesia simbolista, muito boa, muito apreciada, embora ela tenha ficado apagada, porque o parnasianismo era a poesia queridinha do momento, muito tradicional, muito clássica. Mas a poesia simbolista ela tem um gosto bem refinado, interessante, fazendo alusão às correspondências poéticas, né? Fazendo sempre uma menção ao universo onírico, aquilo que é surreal, que está fora da realidade, a metafísica, por exemplo, contrariando, inclusive, o que as escolas realistas, que tanto usavam a ciência para explicar, faziam, tá certo? Pré-modernismo, eu já falei em outra aula, em outro momento, que o pré-modernismo ele não é considerado, por muitos, uma escola literária, mas que ele é um momento de transição da literatura brasileira, dos movimentos finais do século XIX, para os movimentos que viram depois, no início do século XX, como o modernismo. Por isso o nome pré-modernismo. Isso não faz dele menor, isso não faz dele menos literatura, pelo contrário. A gente tem Augusto dos Anjos, a gente tem Lima Barreto, uma série de outros autores maravilhosos que estão inseridos ali no pré-modernismo e que são de excelência, tá certo? Modernismo, movimento literário mais importante, sem dúvida, desse segundo momento já da era nacional. Eu falei para vocês os dois maiores movimentos, romantismo e modernismo, sem nenhuma dúvida. O modernismo ele nasce com essa fúria de quebrar padrões, de inclusive negar tudo aquilo que o parnasiano fazia em termos de poesia, tudo metrificado, muito contadinho, muito padronizado. O modernismo vai dizer a poesia tem que ser livre. A poesia pode falar sobre o que ela quiser, inclusive coisas do cotidiano, gírias, linguagem coloquial. Então, o modernismo ele trouxe essa linguagem do dia a dia para o texto literário, para esse olhar mais prosaico, mais comum, dizendo que poesia, inclusive, pode falar das coisas mais comuns, tá certo? E nós temos também 3 fases do modernismo, em relação à poesia e também aos movimentos de prosa. Vou pedir para que vocês, em especial, revisem ou revejam, deem uma visitada novamente para a segunda fase do romantismo, chamado romance de 30, na prosa. O romance de 30, que são os romances regionalistas ou neorrealistas, que todo ano cai algum deles. ou Vidas Secas de Graciliano Ramos, ou 15 de Raquel de Queiroz, ou A Bagaceira de José Américo Almeida, ou tantos outros romances regionalistas que vocês podem revisar, tá certo? E depois da terceira geração, vamos dizer assim, essa terceira fase do modernismo, a fase de Clarice Lispector, a fase de Guimarães Rosa, que são dois nomes muito fortes, que vez por outra também a gente tem questões do Enem com textos deles. Não deixem de explorar essa literatura mais intimista da Clarice, essa literatura mais exploratória da linguagem, do discurso, do Guimarães Rosa também. E o que é escrito depois disso? E tem tanta gente, pessoal, para falar aí. Tem Vinícius de Moraes da Poesia, nós temos João Cabral de Melo Neto mais tarde, a gente tem Cecília Meirelles, tem muita gente, não dá para a gente falar tudo
em uma aula tão curta, mas explorem com um pouco mais de atenção a literatura contemporânea, os movimentos de poesia marginal, por exemplo, o Chacal, o Paulo Leminski e outros autores que estão inseridos na literatura contemporânea. Porque cai literatura contemporânea, a galera diz assim, valha, não caiu literatura não, gente, cai literatura sim, textos mais atuais, textos que foram escritos dos anos 60, 70 para cá, explorem esse universo também. Espero que essa revisão tenha dado aí para dar um gás, não dá tempo de falar tudo o que eu gostaria, com certeza, mas que vocês explorem esses assuntos que eu estou recomendando que vocês revejam e que tenham um super sucesso nessa prova. O meu muito obrigada e até mais. Gente, vocês sabem que o Enem é uma prova diferente. Você tá falando sério? Não só por ter um grande número de questões, mas por exigir que o candidato coloque a cabeça para pensar na hora de responder. Ih, rapaz. É isso que nós vamos fazer agora na aula de filosofia. Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Samuel. Estamos aqui para mais um encontro no nosso programa Nota 10, onde iremos continuar discutindo um pouco de filosofia, tá bom? Nos nossos últimos encontros, pessoal, nós falamos muito sobre como a disciplina de filosofia costuma ser cobrada na prova do Enem. Falei para vocês sobre algumas especificidades que existem na prova, como a questão da interdisciplinaridade, e mostrei alguns padrões do Enem. Ou seja, tipos de questão que costumam cair mais, assuntos que caem com mais frequência, que é a tônica do Enem. Expliquei para vocês que o assunto que mais caiu ao longo desses anos foi a filosofia antiga. Expliquei que não dá para a gente falar de filosofia antiga sem mencionarmos a contribuição de pensadores como Sócrates, né, que vai ser um marco divisório na história do pensamento ocidental, como Platão. E na aula de hoje, iremos continuar nessa seara, debatendo sobre um pensador que, ao lado de Sócrates e de Platão, vai ser considerado um dos grandes mestres do mundo ocidental. Na aula de hoje, iremos falar sobre o pensamento de Aristóteles, que dentro desses três, né, dessa tríplice aliança, por assim dizer, é o pensador que mais costuma se apresentar, né, mais costuma cair na prova do Enem, ok? Então, na aula de hoje, iremos ver um pouco do pensamento do Aristóteles, sobretudo a sua teoria política, pois o Enem adora cobrar questões que envolvam o pensamento ético do Aristóteles, assim como a sua própria teoria política, ok? Então, para começar, assim como Platão foi aluno de Sócrates, foi discípulo de Sócrates, Aristóteles foi discípulo de Platão. Então ele era um jovem macedônico e assim como grande parte daquela juventude que vivia naquele contexto daquele mundo grego, os seus pais tiveram interesse de colocá-lo na academia platônica, que era tida como a grande instituição de educação do mundo. E desde muito jovem, né, com cerca de 17 anos de idade, Aristóteles foi até a academia do Platão e lá ele se tornou o seu grande pupilo, ok? E, pessoal, o que é interessante de se destacar do Aristóteles é que, embora ele tenha sido muito influenciado pelo pensamento de seu mestre, ele fez muitas discordâncias. Ou seja, ele estabeleceu muitas críticas que fizeram com que Aristóteles desenvolvesse uma própria forma de pensamento. Ou seja, ele aprendeu com seu mestre, foi influenciado por ele, mas em seu pensamento ele também exerceu a sua autonomia, ok? Pessoal, no que diz respeito à política, a teoria política do Aristóteles, que é o tema que mais cai dentro da prova de filosofia do Enem, a gente tem que entender que Aristóteles vai fazer uma crítica ao Platão. Por quê? Porque o Platão, pessoal, lá na sua obra República, ele vai criar um modelo de sociedade, né, uma sociedade perfeita, que seria chamada de Calípolis. E, de acordo com Platão, nessa cidade perfeita, as pessoas teriam a sua função de acordo com a sua alma, ou seja, de acordo com a sua disposição natural. E aquelas pessoas que tivessem uma alma um pouco mais, digamos que, adepta ou muito mais ligada à racionalidade, na perspectiva do Platão, seriam os governantes. E lá no topo dessa sociedade, nós teríamos o rei filósofo, que deveria ser o melhor político, segundo Platão. Esse modelo de política, né, de governo, de sociedade, ficou conhecido como sofocracia. Ou seja, seria um governo onde os sábios iriam legislar. E o Aristóteles, pessoal, ele faz críticas a esse modelo porque, segundo ele, esse modelo que seu mestre propôs, ele não pode ser aplicado. Ou seja, é um modelo utópico.
um modelo que não pode ser concretizado. E o que é que Aristóteles vai fazer em seu pensamento? No seu livro A Política, Política, ele vai fazer uma série de estudos sobre várias formas de governo locais, sobre várias constituições que estavam ali em seu contexto histórico e vai tentar encontrar qual seria a melhor forma de governo possível. Veja, pessoal, que há uma diferença. Enquanto Platão propõe aquele modelo perfeito, de uma sociedade perfeita, Aristóteles está buscando a melhor forma possível. E isso já nos mostra como há essa diferença entre Platão e Aristóteles. Galera, antes da gente adentrar na teoria das formas de governo, primeiro a gente precisa entender alguns conceitos básicos da teoria política do Aristóteles. A gente tem que entender, pessoal, que para Aristóteles, a política ela é a ciência mais nobre. A palavra política ela é formada a partir da junção de dois termos do grego, polis, e o termo ethos, que significa costumes. Ou seja, a política seria então a arte de gerir a cidade. E para Platão, para você poder ser considerado, para Aristóteles, para você poder ser considerado um cidadão, você deveria obedecer a uma série de requisitos. Ou seja, para você poder participar ativamente da política, você precisa cumprir uma série de regras que tornariam possível o exercício da vida pública. E é aqui que a gente vai entrar num ponto bastante polêmico. Porque, veja bem, pessoal, Aristóteles não era perfeito. E como todo ser humano, ele também tinha alguns aspectos um pouco questionáveis. E como Aristóteles está nesse contexto desse mundo grego, desse mundo muito baseado nessa ideia de superioridade, inferioridade, para ele, apenas homens de posses poderiam estar aptos ao exercício da política. Então, se você fosse um estrangeiro, se você fosse, por exemplo, mulher, você não poderia participar da vida pública, porque na concepção de Aristóteles, apenas homens que têm posse estariam com o tempo disponível para poder ficarem à frente da política. Olha como isso aqui é polêmico, pessoal. Novamente, o Enem não quer que nós concordemos ou discordemos disso. O Enem quer que nós possamos compreender. E para Aristóteles, apenas determinadas pessoas poderiam ocupar a vida pública, ok? Segundo Aristóteles, pessoal, nós seres humanos temos uma característica fundamental, que é a nossa capacidade de raciocínio, nosso discernimento, nossa razão. E para ele, nós somos naturalmente animais políticos, aquilo que ele chama de zoon politikon. Para Aristóteles, a sociabilidade, essa necessidade de conviver com o outro em sociedade, faz parte da natureza humana, de tal forma que aquele que tenta negar sua natureza ou é um deus ou é uma besta, um idiota, como fala Aristóteles. Ou seja, o idiota, na própria acepção originária da palavra, é aquela pessoa que tenta negar a sua essência, que é ser político. E para Aristóteles, a grande função da política é trazer uma boa convivência para as pessoas. Ou seja, a função da polis é permitir que nós, enquanto indivíduos, possamos ter uma vida boa e possamos ter uma vida feliz. Ok? Vamos entrar agora nas formas de governo. Quando Aristóteles vai analisar as formas de governo que existem, ele vai criar alguns critérios para poder realizar a sua classificação. E ele vai utilizar, pessoal, um critério quantitativo, de quantidade, e um critério qualitativo. Para Aristóteles, pessoal, um governo ele pode ser formado por uma pessoa, pode ser formado por duas pessoas e pode ser formado por muitas pessoas. Ele pode ser bom quando visa o interesse coletivo e ele pode ser ruim quando visa o interesse particular. Vamos observar aqui essa tabelinha que eu fiz aqui para vocês. Se vocês perceberem, pessoal, Aristóteles classificou 6 formas possíveis de governo. Tá vendo aqui? Aqui do lado a gente vai ter os critérios qualitativos, tá vendo? Ó? Boa e corrupta. E aqui no outro lado a gente vai ter o critério de quantidade. Poucos e todos. Para Aristóteles, um governo formado por uma pessoa em sua forma positiva é o que ele chama de monarquia. Lembrando, monarquia, pessoal, vem do grego mono, que significa um só. E arqué pode significar poder, etc. Ou seja, a monarquia é um governo de um só.
E quando esse rei, esse príncipe, né, essa pessoa que está à frente da monarquia, tem um modelo de organização política que visa o bem-estar da sua sociedade, para Aristóteles é uma boa forma de governo. No entanto, quando esse rei ou esse príncipe deixa de pensar em seus súditos e coloca os seus interesses acima de qualquer coisa, ela deixa de ser uma monarquia e se torna uma tirania. Olhe, pessoal, como essa classificação de Aristóteles ela é interessante, porque é uma classificação que ele usa lá, né, há mais de 2000 anos atrás, e ainda hoje ela é muito atual. Ou seja, se o governo prioriza os interesses particulares, é uma péssima forma de governo. E a função da política para Aristóteles é promover o bem comum. Segunda forma de governo, governo de poucos. Em sua forma positiva, é o que Aristóteles chama de aristocracia. Areté, pessoal, significa virtude. Então, a aristocracia seria o governo dos virtuosos, né, das melhores pessoas, que pensam no bem-estar coletivo. Mas a partir do momento que essas pessoas deixam de pensar no bem de todo mundo e passam apenas a se preocupar com seus próprios interesses, deixa de ser uma aristocracia e se torna uma oligarquia. Galera, olhem como isso é atual. Aristóteles já dizia, há mais de 2000 anos atrás, que oligarquias não são boas formas, não é uma boa forma de governo. Porque os oligarcas, né, esse grupo político, geralmente traduzido como família, só irão pensar em seus próprios interesses. Olha como isso está muito relacionado com a história do Brasil. Então, para Aristóteles, um governo de pouco em sua forma positiva, né, positiva é uma aristocracia, em sua forma negativa é uma oligarquia. E agora vamos para a última forma de governo, e aqui para Aristóteles está a cereja do bolo. Para ele, a melhor forma de governo possível é o que ele chama de ou politia, ou politeia, ou república. Para Aristóteles, a república é a melhor forma de governo. É um governo feito por muitas pessoas, e essas muitas pessoas, de fato, priorizam o bem-estar comum. No entanto, quando essas pessoas deixam de pensar naquilo que é bom para todo mundo e passam a colocar o interesse de determinadas pessoas acima do interesse coletivo, ela deixa de ser uma república e se torna uma democracia. E aqui você pode me questionar, mas, professor, Aristóteles era crítico da democracia? Sim, porque, segundo Aristóteles, em governos democráticos, é muito comum você encontrar a ascensão do demagogo. O que é um demagogo? A palavra demos significa povo, gogo significa aquele que conduz. Então, o demagogo é aquela pessoa que, com a sua lábia, conduz a massa. E para Aristóteles, esse é o defeito da democracia. Ela faz com que figuras demagógicas consigam o poder. E para ele, se quisermos de fato ter a melhor forma de governo possível, precisamos viver em uma república. Ou seja, em uma espécie de democracia, onde de fato há o pleno exercício da cidadania. Ou seja, onde de fato há um governo que pensa no bem-estar coletivo e que pensa no bem-estar de todo mundo. Samuel, eu preciso saber na minha cabeça, de forma ipsis literis, todas as formas de governo que Aristóteles está classificando? Não. O que o Enem exige de você, pessoal, é que você saiba que Aristóteles é um pensador que prioriza o bem-estar coletivo. Se você tem essa informação, a chance de você conseguir acertar a questão que envolve, né, essas temáticas, ela é muito alta, tá certo? Vamos ver como caiu no Enem? Aqui nós temos uma questão que traz um fragmento do livro Política do Aristóteles que diz o seguinte: vemos que toda cidade é uma espécie de comunidade, e toda comunidade se forma com vistas a algum bem. Pois todas as ações de todos os homens são praticadas com vistas ao que lhe parece um bem. Se todas as comunidades visam algum bem, é evidente que a mais importante de todas elas, e que inclui todas as outras, tem mais que todas este objetivo e visa ao mais importante de todos os bens. No fragmento, Aristóteles promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, alternativa A, ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Letra B, retórica e linguagem, pois cuidam dos discursos na ágora. Letra C, metafísica e ontologia, pois tratam da filosofia primeira. Letra D, democracia e sociedade, pois se referem às relações sociais. E letra E,
geração e corrupção, pois abarcam o campo da physis. Ou seja, quais são os elementos, segundo Aristóteles, necessários para a vida em comunidade? Eu acabei de falar para vocês, pessoal, que a política, na visão de Aristóteles, é a ciência mais nobre. E a função dela é promover uma convivência harmoniosa entre os cidadãos que torne possível a felicidade. Ou seja, a função da política é nos tornar, segundo Aristóteles, felizes. Isso, pessoal, pode ser traduzido com a expressão eudaimonia. Para Aristóteles, o nosso fim, enquanto ser humano, é sermos felizes. Tudo que a gente faz na nossa vida, de acordo com ele, de alguma maneira, é uma busca pela nossa felicidade. E sendo a política essa ciência nobre e tão importante, para ele, a função dela é promover a felicidade dos indivíduos. Portanto, a alternativa correta é a letra A. Ética e política, pois conduzem à eudaimonia. Ok? Vamos ver mais uma questão? Questão 2. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente tal fim será o bem, ou antes, o sumo bem. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemo-nos por determinar, ainda que em linhas gerais, apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estado pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas, quais as ciências que devem serem aprendidas e até que ponto, e vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as das outras, de modo que a finalidade será o bem humano. Ou seja, esse texto aqui é muito claro sobre qual é a função da política segundo Aristóteles, não é? Para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que a. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. B. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. D. A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. E E. A democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Qual é a relação que Aristóteles está estabelecendo entre política e a vida em comum? Eu acabei de dizer para vocês, pessoal, que para Aristóteles a política é a ciência mais importante, porque é ela que determina os rumos da cidade. Portanto, se a política é a ciência mais importante e o dever dela é nos levar à verdadeira felicidade, a alternativa correta é a letra C. A política é a ciência que precede todas as demais na organização da vida em comunidade. Mais uma questão. A felicidade é, portanto, a melhor, a mais nobre e a mais aprazível coisa do mundo. E esses atributos não devem estar separados como na inscrição existente em Delfos. Das coisas, a mais nobre e a mais justa e a melhor é a saúde. Porém, a mais doce é ter o que amamos. Todos estes atributos estão presentes nas mais excelentes atividades. E entre essas, a melhor, nós identificamos como a felicidade, né? Ou seja, a eudaimonia, como disse Aristóteles. Ao reconhecer na felicidade a reunião dos mais excelentes atributos, Aristóteles a identifica como o quê? Ou seja, o que é felicidade para Aristóteles? A. A busca por bens materiais e títulos de nobreza. B. A plenitude espiritual e a sese pessoal. C. A finalidade das ações e condutas humanas. D. O conhecimento de verdades imutáveis e perfeitas. Ou E. Expressão do sucesso individual e reconhecimento público. Ou seja, para Aristóteles, o que é felicidade? Pessoal, eu não cheguei a comentar isso com vocês, mas o Aristóteles, ele tem uma teoria que nós chamamos de teoria das 4 causas. E, de acordo com essa teoria, tudo que existe no universo, né, no ser, em linguagem filosófica,
possui essas causas fundamentais, que são a causa material, a causa final, a causa eficiente, né, e a causa formal. A causa material, de acordo com Aristóteles, é aquilo que compõe a matéria de um objeto. Então, por exemplo, esta mesa, qual é a causa material dela? Do que ela é feita? Ela é feita de madeira, né? A causa formal corresponde à forma do objeto, ou seja, o seu formato. Então, ela tem largura, tem comprimento e etc. A causa eficiente foi a que criou o objeto. No caso dessa mesa aqui, provavelmente foi alguém que trabalha no ramo da manufatura. E a causa final é a finalidade da coisa, ou seja, para o que ela foi feita. No caso dessa mesa, ela foi feita para servir como mesa, né? Para servir como um utensílio, para você poder colocar objetos em cima, para você poder fazer algum tipo de atividade, ou seja, ela tem uma série de funções. Para Aristóteles, esses critérios também se aplicam ao ser humano. E como eu já havia dito anteriormente, a nossa finalidade, segundo ele, a nossa causa final é ser feliz. Ou seja, nós fomos feitos, segundo Aristóteles, para buscar a nossa felicidade. E tudo que a gente está fazendo na nossa vida, de alguma maneira, explica isso. Por que nós fazemos exercícios físicos? Para podermos cuidar da nossa saúde, para podermos nos sentir bem, para podermos ser felizes. Por que nós estamos batalhando para poder entrar em uma boa faculdade e tirar uma boa nota com o Enem? Para poder ter uma boa qualificação, para poder entrar no mercado de trabalho, né, para poder se formar, para poder ser feliz. Então, para Aristóteles, a felicidade é a causa final dos seres humanos. E tudo que nós estamos fazendo na nossa vida é uma constante busca pela felicidade. Se, dito isso, logo a alternativa correta é a letra C, pois a finalidade das ações e condutas humanas é a concepção de felicidade para Aristóteles. Ok? E a última questão. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de conhecimento é um objeto de razão e não de sensação. E era preciso estabelecer uma relação entre o objeto racional e o objeto sensível ou material que privilegiasse o primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a doutrina das ideias formava-se em sua mente. Recapitulando o que nós falamos em uma aula passada. Para Platão, existem dois mundos. O mundo sensível, que é o nosso mundo, e o mundo das ideias. Tudo que existe no nosso mundo é uma cópia imperfeita dessas ideias. De tal maneira que, se quisermos acessar a verdadeira realidade, não podemos confiar nos nossos sentidos. Aristóteles, pessoal, ele critica essa tese do Platão. Porque para Aristóteles, Platão dividiu o mundo em dois. Para ele, né, para o pensador macedônico, só existe esse mundo. De tal forma que os sentidos são sim importantes para eu poder conhecer a realidade. Ou seja, aqui já é uma outra crítica que Aristóteles faz ao Platão. Para Aristóteles, essa é a insuficiência da metafísica do seu mestre. Porque é como se Platão não valorizasse o mundo como ele é. De tal maneira que, para Aristóteles, eu posso sim conhecer as coisas com o meu tato, com o meu olfato, com o meu paladar, porque as minhas sensações são, de fato, necessárias. O texto faz referência à relação entre razão e sensação, um aspecto essencial da doutrina das ideias de Platão. De acordo com o texto, como Platão se situa diante dessa situação? Dessa relação, desculpe. Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. B. Privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. C. Atendo-se à posição de Parmênides de que a razão e a sensação são inseparáveis. B. Afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. E rejeitando a posição de Parmênides de que a sensação é superior à razão. Lembre-se do mito da caverna, não é? Eu não posso confiar nos meus sentidos, porque os meus sentidos me enganam. Se eu quiser sair da caverna, se eu quiser conhecer a verdadeira realidade, eu tenho que confiar na minha razão. Ora, se a razão me gera conhecimento, enquanto que os sentidos me levam ao erro, a alternativa correta só pode ser a alternativa D. Ou seja, para Platão, a razão é capaz de gerar conhecimento, enquanto que a sensação ou os sentidos não. Ou seja, é uma questão, pessoal, que traz uma comparação do pensamento de um e de outro. E o Enem adora trazer pensamentos conflitantes, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. E continuamos nessa nossa luta, que é o Enem.
Então, até a próxima. Beijos. Nos encontramos daqui a pouco. Fui. Então, pessoal, estamos de volta para mais um bloco de filosofia e iremos continuar a nossa discussão acerca da filosofia antiga, tá bom? Nesse nosso encontro, pessoal, iremos finalizar a parte relacionada ao conteúdo programático de filosofia antiga, debatendo uma das fases mais interessantes do pensamento antigo, que é a filosofia helenística, tá bom? Então, na aula de hoje, irei explicar para vocês o que foi a filosofia helenística, quais são as principais escolas desse período filosófico e como que o Enem costuma cobrar esse tema, tá certo? Vamos lá, pessoal. Para a gente poder falar de helenismo, primeiro a gente tem que entender um pouco do que estava acontecendo na Grécia. Lembrando, durante muito tempo, durante alguns séculos, a Grécia foi de longe uma das mais importantes civilizações da história humana. Como a gente sabe, a cultura grega foi muito influente no mundo ocidental, de tal maneira que ainda hoje nós podemos ver resquícios da sua influência. Durante um certo período histórico, a Grécia ela vai lidar com uma série de conflitos, sejam conflitos internos, sejam conflitos externos. Então vamos lembrar aqui daquelas aulinhas de história, onde ouvimos falar sobre a Guerra do Peloponeso, das guerras médicas, das invasões dos povos persas, ou seja, a história da Grécia está muito atrelada a uma série de conflitos. E essa série de conflitos que foram atravessando a história grega ao longo dos séculos, foram fazendo com que aquela estabilidade que existia no mundo antigo começasse a ruir. E, concomitantemente a isso, pessoal, ali naquela região que corresponde ao norte da Grécia, que nós chamamos de Macedônia, estava surgindo um império que ficou conhecido como Império Macedônico. E esse império, pessoal, ele teve como grande figura histórica um homem chamado Alexandre o Grande. E como a gente viu, Alexandre o Grande ele conseguiu ter uma série de conquistas militares na sua época, promovendo a expansão do Império Macedônico, tá certo? Galera, quando você está assistindo a aula de história, é muito comum os professores dizerem que impérios eles têm a seguinte característica: eles invadem determinada região e o primeiro passo para poder dar legitimidade à sua dominação é apagando a cultura. Isso não vai acontecer com o Império Macedônico. Por quê? Porque Alexandre Magno, ele foi aluno de Aristóteles, então ele teve muito acesso à cultura grega, ele prezava pelos valores helenísticos. E isso, pessoal, fez com que o seu império não destruísse a cultura grega, muito pelo contrário, a preservasse. E a expansão do Império Macedônico vai estar muito atrelada à própria expansão da cultura grega, tá certo? E aí você me fala, mas Samuel, tá bom, eu já vi isso na aula de história, o que é que isso tem a ver com filosofia? Tem tudo a ver. Porque esse mundo de instabilidade, esse mundo de incertezas, vai afetar o cidadão grego. Ou seja, ele vai ficar mais angustiado, vai ficar mais melancólico. E isso, pessoal, vai fazer com que os filósofos mudassem a sua abordagem. Se antes os pensadores queriam ajudar as pessoas a entenderem o mundo, a tentar classificar o ser, entender a natureza da realidade, ou como nós podemos organizar a nossa sociedade, agora a reflexão filosófica vai voltar-se para o íntimo do ser humano. Porque os filósofos, percebendo que as pessoas estavam sofrendo com aquele mundo instável, vão tentar oferecer às pessoas alguma forma de paz de espírito. Ou seja, o que vai marcar a filosofia helenística vai ser a procura pela imperturbabilidade da alma, aquilo que nós podemos chamar de felicidade, o que em grego vai se identificar com o termo ataraxia. Galera, esse é um conceito fundamental para podermos entender o pensamento helenístico. Temos que entender que é um período marcado por muita instabilidade política e econômica, por muitos conflitos, e os filósofos, vendo que as pessoas estavam sofrendo, vão tentar ajudá-las a encontrar a paz de espírito. Afinal de contas, como é que eu posso encontrar a minha felicidade em um mundo de caos? Como é que eu posso encontrar a minha felicidade em um mundo que está em colapso? Como é que eu posso encontrar a minha paz de espírito em um mundo de incertezas? Essa é a tônica que vai marcar o período helenístico. A procura pela felicidade ou a procura pela ataraxia. E praticamente todas as grandes escolas filosóficas desse período vão tentar responder a essa pergunta, ok? A primeira escola filosófica que vai ter destaque nesse período é a escola epicurista,
que foi fundada por um filósofo chamado Epicuro. Para os epicuristas, pessoal, nós temos que entender que, se quisermos alcançar a nossa paz de espírito, temos que ter uma vida baseada naquilo que ele chama de hedoné. Hedoné, pessoal, é uma palavra grega que pode ser traduzida como prazer. Para Epicuro, só podemos ter uma vida de fato feliz se tivermos uma vida onde nós conseguimos preencher, né, esses prazeres, onde nós conseguimos viver uma vida aproveitando ela, viver uma vida satisfazendo os nossos desejos. Só que é aqui que a gente tem que tomar cuidado. Embora Epicuro defenda uma vida prazerosa, ele vai dizer que nós temos que tomar cuidado porque muitas vezes aquilo que é prazeroso pode se converter em dor e sofrimento. Ou seja, não podemos ter uma vida baseada em prazeres que são imediatos, que estão relacionados com a explosão das nossas emoções. Temos que ter uma vida baseada em prazeres duradouros, que são aqueles prazeres que encantam o nosso espírito, como ter uma boa conversa com um amigo, como poder comer uma boa comida, contemplar a arte. Para Epicuro, a chave da felicidade está na moderação. Ou seja, para eu poder encontrar a minha felicidade, para eu poder encontrar a minha paz de espírito, a minha ataraxia, tenho que viver uma vida moderada. Tenho que viver uma vida onde eu busque controlar as minhas paixões, tá certo? Essa, galera, vai ser a primeira grande resposta que a gente vai ter no que diz respeito ao epicurismo. Para os epicuristas, então, é uma vida baseada em prazeres que vai nos garantir, de fato, a verdadeira felicidade. A segunda escola, pessoal, é uma escola que foi fundada por um pensador chamado Zenão, que ficou conhecida como o estoicismo. O que é que os estoicos defendiam? Para os estoicos, se quisermos de fato encontrar a nossa felicidade, temos que entender que o cosmos, ele segue uma ordem que não depende da nossa vontade. Ou seja, o mundo, ele segue uma certa racionalidade que está para além das nossas capacidades. Se você passa a sua vida toda tentando mudar uma coisa que está para além do seu poder, você vai estar em constante sofrimento. Ou seja, se você tenta a todo momento mudar uma coisa que está para além daquilo que você pode de fato fazer, você vai sofrer. Logo, para o estoicismo, é feliz aquele que vive segundo a sua própria natureza. É aquele que vive segundo o logos. É aquele que vive a vida e aceita a vida como ela é. Pense comigo, pessoal. Uma questão que aflige muito a humanidade é a morte. Pois nós não sabemos o que tem, né, se é que tem alguma coisa após a morte, de tal maneira que é muito comum as pessoas viverem a vida sempre pensando que a morte é uma coisa que está muito distante. Se você passa a sua vida toda com medo da morte, você vai acabar não vivendo a sua vida. E o que é que um pensador estoico diria para a gente? Você tem poder de mudar o curso da vida? Você pode evitar a morte? Não. Então por que você vai se permitir sofrer por uma coisa que está para além do que você pode escolher? Então, se eu aceito a vida como ela é, se eu aceito as coisas como elas são, eu irei sofrer menos e serei mais feliz. Veja, pessoal, que são respostas diferentes para o mesmo problema. No fundo, todos eles estão tentando encontrar o quê? A felicidade. Para Epicuro, eu encontro a felicidade no prazer. Para o estoicismo, eu encontro a felicidade na razão reta. Ou seja, quando eu vivo a vida como ela é, sem querer mudar aquilo que está para além das minhas capacidades. Terceira escola, escola cética, ceticismo ou a escola pirrônica. Essa escola, pessoal, vai partir da seguinte ideia. Para os céticos, tudo que existe no mundo é incerto. Ou seja, nenhum conhecimento ele é seguro, nenhum conhecimento é de fato efetivo. Se você passa a sua vida toda pensando sobre coisas que você nunca vai ter certeza, você vai viver uma vida constantemente em sofrimento. Logo, se eu suspender o juízo, se eu não pensar em nada, se eu fizer aquilo que eles chamam de epoqué, eu irei sofrer menos e serei mais feliz. Por exemplo, pessoal, trazendo esse exemplo que eu acabei de comentar alguns minutos atrás. A gente não sabe se existe vida após a morte. Por que eu irei ficar pensando, diria um cético, pensando sobre a morte, se eu nunca vou chegar de fato a um consenso? Se eu nunca de fato vou chegar a uma resposta definitiva? Por que eu vou ficar pensando sobre uma coisa que eu nunca vou saber? Logo, se eu deixo de pensar nisso, eu irei sofrer menos e serei mais feliz. Eu vou chegar a uma resposta consensual definitiva sobre a existência de Deus
Eu vou poder bater o martelo e dizer com certeza que Deus existe ou que Ele não existe? Não. Então por que eu vou ficar me martirizando, vou ficar sofrendo com uma coisa que está para além das minhas capacidades de conhecimento? Então, se eu reconheço que não posso ter certeza sobre nada, e se eu suspendo o juízo, não fico pensando sobre coisas que eu nunca vou ter certeza, eu irei sofrer menos e serei mais feliz. Ou como diria a minha avó, né? Mente vazia, oficina do diabo. Última escola, uma das escolas mais interessantes, a escola cínica. A palavra cinismo, pessoal, ela adquiriu no mundo contemporâneo, no mundo ocidental, um aspecto pejorativo. Então a gente costuma dizer que uma pessoa cínica é uma pessoa mentirosa, né? Uma pessoa inescrupulosa, uma pessoa que age com ardil. Só que a palavra cínico, em sua etimologia própria, ela vem da expressão grega kinos, que significa cachorro. Então, um cínico, pessoal, é uma pessoa que vive como um cachorro de forma literal. Essa escola, pessoal, ela defendia que os bens materiais são a fonte da infelicidade. Ou seja, o que nos leva ao sofrimento são as propriedades materiais, como eu havia dito. E se quisermos, de fato, ter uma vida plena, uma vida feliz, devemos viver literalmente como cães. Devemos abdicar de todos os bens materiais. E, galera, não dá pra gente falar da escola cínica sem mencionar seu mais famoso pensador, que foi a figura de Diógenes de Sinope. E, galera, o Diógenes, ele defendia tanto essa tese que ele vivia em um barril. E quando você vai estudar um pouco da história da Grécia e da história do pensamento filosófico, você encontra muitas histórias engraçadas sobre a figura do Diógenes. Reza a lenda, né, que o próprio Alexandre Magno, ele teria conhecido Diógenes e ele teria ficado impressionado. Como é que uma pessoa que vive na sarjeta, né, que vive num barril, que vive com cães jogados na rua, pode ser tão serena? E aí, né, Alexandre o Grande teria chegado até Diógenes e teria começado a iniciar uma conversa. Tu sabes quem eu sou? Teria dito Alexandre. E aí Diógenes respondeu, sim, eu sei. Diz Alexandre, olhe para o seu redor, Diógenes. Tudo isso aqui que você está vendo é meu. Essas casas, né, esses terrenos, tudo isso aqui, cada pedaço de terra, cada grão de areia me pertence. E eu gostei muito do seu estilo de vida. Diógenes, pode me pedir qualquer coisa desse mundo que eu, Alexandre Magno, garanto que vou lhe proporcionar. Você quer dinheiro? Você quer prazeres? Você quer bebidas? O que você quiser nesse mundo, eu, Alexandre Magno, vou, né, lhe oferecer. E aí, né, Diógenes estava sentado no chão, do jeito como está aqui na imagem, estava sentado assim, olhando para o horizonte, e ele teria comentado, então o senhor está me dizendo que qualquer coisa que eu fizer, que eu pedir, o senhor vai me oferecer. Sim, disse Alexandre, qualquer coisa que você pedir, eu vou lhe oferecer. Responde Diógenes, pois eu só quero que você faça uma coisa. Eu só quero que você saia da frente do meu sol. Ou seja, é uma escola, pessoal, que leva uma vida radical. Radical no sentido de que, para eles, eu não vou ser feliz tendo uma vida que visa a constante acumulação de riquezas. Eu só serei, de fato, feliz se eu viver como um cão. Ou seja, se eu viver sem qualquer tipo de riqueza material. Será, pessoal, que a gente conseguiria viver assim? Sem utilizar determinada plataforma de streaming, sem, por exemplo, ir para o cinema, ir para um barzinho. Será que a gente conseguiria levar essa tese ao máximo? Fica aí o questionamento para vocês, ok? Ou seja, o que é que eu preciso saber para o Enem no que diz respeito à filosofia helenística? Tenho que entender que é um período filosófico que busca identificar a felicidade. Ou seja, que busca identificar a paz de espírito ou a ataraxia. O que é que defendiam as escolas helenísticas? Para os epicuristas, tenho que ter uma vida baseada em prazeres moderados. Para os estoicos, tenho que aceitar a vida como ela é. Para os céticos, tenho que suspender o juízo. E para os cínicos, eu tenho que viver sem riquezas materiais. Essa é a chave para você responder questões de filosofia helenística. Você tem que entender que esses pensadores buscavam a origem da felicidade, tá certo? Vamos ver como já caiu no Enem? Alguns dos desejos são naturais e necessários. Outros, naturais e não necessários. Outros, nem naturais nem necessários, mas nascidos de vã opinião. Os desejos que não nos trazem dor
se não satisfeitos, não são necessários, mas o seu impulso pode ser facilmente desfeito quando é difícil obter satisfação ou parecem geradores de dano. No fragmento da obra filosófica do Epicuro, o homem tem como fim o quê? A. Alcançar o prazer moderado e a felicidade. B. Valorizar os deveres e as obrigações sociais. C. Aceitar o sofrimento e o rigorismo da vida, com resignação. D. Refletir sobre os valores e as normas dadas pela divindade. Ou E. Defender a indiferença e a impossibilidade de se atingir o saber. Para Epicuro, pessoal, como é que a gente atinge a felicidade? Galera, segundo Epicuro, a verdadeira felicidade, ela está em desejos que são naturais e necessários. Então, por exemplo, eu não preciso de fama, de riqueza e de poder para ser feliz. Eu não preciso, por exemplo, tomar das melhores bebidas, ou comer das melhores comidas, ou dormir nas melhores camas. Eu posso ser feliz, segundo Epicuro, com o simples. Ou seja, eu posso ser feliz comendo aquela comida requintada que está ali na minha casa, comendo, por exemplo, aquele salgadinho, aquela bolacha, aquele macarrão instantâneo. Ou seja, eu posso encontrar minha felicidade em algo simples. E como eu comentei com vocês que a chave para a felicidade, segundo Epicuro, está na moderação, a alternativa correta é a letra A. Ou seja, para Epicuro, se eu quiser de fato ser feliz, se eu quiser de fato atingir a minha paz de espírito, devo ter uma vida com prazeres moderados, pois a moderação é a chave da ataraxia. Outra questão. A quem não basta pouco, nada basta. Remanescente do período helenístico, a máxima apresentada valoriza a seguinte virtude. A. Esperança, tida como confiança no porvir. B. Justiça, interpretada como retidão de caráter. C. Temperança, marcada pelo domínio da vontade. D. Coragem, definida como fortitude na dificuldade. Ou E. Prudência, caracterizada pelo uso correto da razão. Para Epicuro, qual é a virtude fundamental para a nossa existência? Acabei de comentar com vocês que para ele a chave da felicidade está na moderação. Eu tenho que ter uma vida baseada em prazeres moderados. Ou seja, eu não preciso de luxo, não preciso de riqueza, não preciso de fama. Eu posso ser feliz tomando meu cafezinho na calçada da casa da minha avó, posso ser feliz brincando com os meus amigos, posso ser feliz conversando com algum colega, né, fofocando. Ou seja, para Epicuro, eu preciso então dominar esses prazeres mais imediatos. Eu preciso dominar essas paixões, como ele fala. Ou seja, a chave é a temperança. Eu preciso dominar a minha vontade. Logo, a alternativa correta é a letra C. Eu preciso, então, dominar esses desejos que são insuficientes. Próxima questão. Jamais, a respeito de coisa alguma, digas, eu a perdi, mas sim, eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá e pede de volta? Na medida em que ele der, faz uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem. Do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. A característica do estoicismo, presente nessa citação do filósofo grego Epiteto, é A. Explicar o mundo com números. B. Identificar a felicidade com prazer. C. Aceitar os sofrimentos com serenidade. D. Questionar o saber científico com veemência. Ou E. Considerar as convenções sociais com desprezo. Qual é a característica que marca o pensamento estoico? Comentei com vocês que para o estoicismo, o mundo ele segue uma ordem natural. Ou seja, o universo ele segue uma determinada ordem, uma lógica, um logos. Nós não temos o poder de mudar a ordem do mundo. Ou seja, eu não posso evitar que a chuva caia ou que haja um determinado fenômeno meteorológico. Eu não tenho poder para isso. Se eu passo a minha vida toda tentando mudar uma coisa que eu não tenho poder de fazê-lo, eu irei estar em constante sofrimento. Logo, se eu aceito a vida como ela é, se eu aceito as coisas como elas são, eu irei sofrer menos. Samuel,
Estão falando mal de mim na escola. O que é que diria um estoico? Você pode entrar na cabeça da pessoa e mudar o que ela pensa sobre você? Você pode mudar a percepção que aquele indivíduo tem a respeito do que você fez ou do que você deixou de fazer? Não. Então, por que sofrer por uma coisa que está para além da nossa capacidade de poder? Por que sofrer por algo que está para além das nossas capacidades, por algo que não depende da nossa vontade? Eu posso não mudar o mundo, posso não mudar as coisas, mas eu posso mudar, segundo os estoicos, a minha forma de reagir ao mundo. Ou seja, eu não tenho o poder de mudar a vida, mas eu tenho o poder de interpretá-la como eu quiser. Então, se eu aceito a vida como ela é, se eu aceito as coisas como elas são, eu irei sofrer menos e irei encontrar a minha felicidade. Logo, a alternativa correta dessa questão é a alternativa C. Ou seja, se eu aceito os sofrimentos com serenidade, se eu aceito que o sofrimento faz parte da existência, eu irei sofrer menos e irei, de fato, encontrar a minha felicidade. Tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. E eu acho, pessoal, que esse conteúdo é interessante porque ele é muito mais que um conteúdo para uma prova. Ele é um conteúdo de vida. Se a gente parar para perceber, muitos desses ensinamentos que os pensadores helenísticos estão debatendo podem ser úteis ainda hoje na nossa vida. Quantas vezes nós não ficamos ansiosos ou irritados ou tristes com uma coisa que a gente não tem poder de mudar, não é? Quantas vezes nós passamos por um sofrimento que está para além daquilo que a gente pode fazer? Então, será que essa receita que esses pensadores deram não pode nos ajudar na nossa vida hoje? Será que essa busca pela felicidade, como foi feita na antiguidade, realmente acabou? Então, pessoal, esse é o questionamento que eu deixo para vocês nessa nossa aula, tá certo? Então, galera, foi um prazer. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo, espero que vocês tenham refletido sobre sua vida, porque muito mais do que fazer uma prova, a filosofia, pessoal, ela serve para a gente refletir sobre a nossa própria vida. Ela serve para a gente refletir sobre a nossa própria existência. Valeu, galera. Tchau, beijos, sucesso. Vamos, que a nossa vitória está encaminhada. Beijos, fui. E depois dessa chuva de informações de literatura e filosofia, é hora de descansar. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. Isso mesmo, vocês sabem como desacelerar é importante para a gente conseguir absorver o conteúdo. Sim. E o Nota 10 de hoje fica por aqui. No, God, please, no! No! Lembrando que segunda tem mais aula. Aproveita essa folguinha e interage com a gente, fala aqui nos comentários ou lá no nosso Instagram, @Nota10TCM. Arrasta pra cima e vem ser feliz, viu? Até semana que vem.